que acontece? A gente está trabalhando com soluções analíticas. Né? Como assim? Quando a gente pega a integral e resolve ela, como a gente está resolvendo, a gente está usando uma solução analítica. Né? Mentir e pegar aqui uma canetinha. Né? Tá. Então, tenho caneta. Então, quando a gente... agora... voltou. Quando a gente trabalha... Como a gente trabalhou até agora, né, eu tenho duas soluções. Eu tenho uma solução, né, que é analítica, e eu tenho a solução que é numérica. Tá? Então, na solução analítica, eu tenho a solução exata. Tá? É o que a gente está fazendo até agora nas aulas. Né? A gente tem a solução exata. A gente resolve a integral e a gente tem uma fórmula. Tá? No final, a gente resolveu a integral, tem uma fórmula, tá bonito. Quando eu tenho solução numérica, eu não tenho... eu não tenho... eu não tenho mais a fórmula. Né? Eu tenho uma aproximação. Né? Eu não tenho mais a exatidão, eu perco a exatidão e fico com a aproximação. Tá? E por que é importante? Alguém vai dizer, mas tu vai deixar de ter o que é exato para ficar com algo próximo? Sim. Por quê? Porque a solução numérica ela é mais simples de obter. Né? Vocês vão ver agora o primeiro método de todos, ele é bem simples. Qualquer computador resolve, uma planilha eletrônica resolve, né? Excel vai ajudar a resolver. E ele vai resolver coisas que, às vezes, a gente não tem solução analítica, né? Tem muita coisa, né, que ainda não tem solução analítica, certo? Você faz simulação de mecânica dos fluidos, por exemplo, você tem muita coisa lá que você não tem ainda uma resposta, você não tem ainda uma integral para aquilo, né? Uma solução para aquela equação diferencial. Mas, numericamente, você consegue resolver isso. Você consegue encontrar uma resposta. Então, a solução numérica, ela alia a praticidade, a facilidade, né? Ela, além dela, te dá a possibilidade de navegar por caminhos que você não vai conseguir navegar, né? Com a solução analítica, né? Resolvendo as integrais por tabela, como a gente está fazendo. Então, como dizia aqui, a forma mais abrangente de solucionar a equação diferencial. Né? Você vai conseguir resolver praticamente qualquer equação diferencial. Né? Não é. Agora você não esbarra no tipo, não sei resolver essa integral. Não, com uma solução numérica, a integração não é mais o problema. Qual é o problema? O recurso computacional. Você vai ter que saber programar, mas aí é uma coisa que eu não vou lidar, eu não vou trabalhar na disciplina. Poderia trabalhar com Octave, por exemplo. Até eu acho que na última aula eu vou fazer alguma coisa no Octave, porque eu sei que vai ter gente que vai ter aversão a algoritmo. Vou pegar, vou fazer um algoritmo. A gente vai ter aversão. Vai preferir ir para o Excel, porque acha mais simples. Ok, não tem problema. Não é esse o objetivo da disciplina, trabalhar com programação. Né? Mas essa é talvez, vamos dizer assim, aonde a coisa vai, onde fica um pouquinho mais apertado. E uma limitação, né? Mais que ela seja mais abrangente, uma limitação é que eu só posso resolver problemas de valor inicial ou de contorno. Isso quer dizer o quê? Que eu só tenho solução particular.
eu não consigo, com soluções numéricas, obter solução geral. Eu só obtenho a solução particular. Tá? E além de obter a solução particular, eu não obtenho fórmula, mas eu vou obter o gráfico. Isso que é importante. Eu não vou ter a solução particular, bonitinha, é uma fórmula. Eu vou ter o gráfico da solução particular. Por isso que, quando a gente fez a prova, tinha perguntas do tipo: em qual eixo vai a variável independente, em qual eixo vai a variável dependente, né? Então, eu tenho que saber onde eu vou colocar o x e onde eu vou colocar o y na equação diferencial. No nosso caso aqui, o t e o y. Geralmente o t e geralmente o y. E aí eu vou ter o gráfico. Né? Bom, outra situação que é importante quando a gente fala de solução numérica é que existem diversos métodos. Diversos métodos. Assim, é uma, né? E para todos os gostos. Então, desde o mais próximo ao mais sofisticado computacionalmente. Na aula que vem, tu vai ver um que é computacionalmente o melhor de todos. Né? Porque ele tem uma precisão muito boa. Porém, talvez ele é mais difícil de lidar, né? Porque ele vai ter algumas coisinhas, né, na matemática do processo, né, que a gente tem que levar em consideração. Bom, e outra delimitação que a gente tem que fazer em relação a isso é que a gente vai lidar apenas com equações diferenciais de primeira ordem, ou seja, só com derivada primeira. Né? No grau B, a gente vai trabalhar com equações diferenciais com derivada segunda. Né? Se a gente tivesse mais um pouco de tempo, talvez a gente pudesse falar dos métodos numéricos para equações diferenciais com derivada segunda. Né? Mas lá no grau B, a gente vai focar nos métodos de solução com a transformada de Laplace. Bom, os métodos numéricos, né, eles vão sempre iniciar, né, com um início, né, ou seja, você vai ter um critério inicial, aqui é o início de tudo, e você sempre vai ter que ter uma parada, né? Você assim, bom, eu vou parar quando? Né? E esse parar quando é né, o exercício que você tem que vai te dizer isso, ou o projeto que você está trabalhando que vai te dizer isso. Tá? E aí entra uma situação que é importante que a gente tem que avaliar, que é o, toda hora eu vou falar que é o H. Qual é o tamanho do H? Ou, de forma mais técnica, qual é o tamanho da malha? Né? Qual é o tamanho da malha que tu está resolvendo a equação? Porque o que acontece? A ideia é que você pegue o eixo X, né, o eixo T, e subdivida ele. Né? Subdivida ele em intervalos igualmente espaçados. Tá? Vamos supor que aqui está igualmente espaçados. Né? Então, esse espaçamento, né, a gente chama de H, ou em alguns lugares o H também pode ser interpretado como ΔT ou ΔX, enfim. E o H nada mais é definido, né, dessa maneira. O critério o final menos o inicial dividido pelo total de subintervalos. Né? Então é importante a gente observar o seguinte, né? Vamos escrever aqui, o tempo TF, né? É um final, um intervalo, né? O tempo inicial, TS, T0, né? Ou X0, aqui é zero, né? É o início de tudo. O N é o total de subintervalos. Quantos subintervalos você tem? Né?
certo? Então, assim, você tem aqui, por exemplo, qual a ideia? Que de 0 até 3, 0 até 3, eu tenha 10 subintervalos. Então, é o seguinte, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu vou começar com o T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 e T10. Tá? Tenho 10 subintervalos aqui. Então, aqui começou com o 0 e aqui, então, no T10 vai ser 3. Né? Então, isso quer dizer que o T0 é 0, né? T0 porque é o início de tudo, né? E o tempo final, o T10, é 3. Né? Então, qual vai ser o tamanho do H? Né? Pergunta que nós vamos fazer é, qual o tamanho do H? Né? Então, qual vai ser o tamanho do H? O H vai ser o 3, o final, menos o inicial, dividido por 10. Né? E isso vai me dar 3 sobre 10. Aqui o professor pegou um número que não era nada bom, né? Eu deveria ter pego um número mais bonito para enxergar. Deixa eu ver. 3 sobre 10 vai me dar... Não, vai dar 0,3. Eu estava lendo os 10 sobre 3. Enfim, vai dar 0,3, né? Então, deixa eu ver uma coisa, se eu consigo uma outra cor. Né? Então, por exemplo, 3 sobre 10, 0,3. Então, o primeiro aqui é 0,3, 0,6, 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, né? 2,4. Não esqueci de ninguém. 1,5, 2. Ah, não, 2,1, né? 2,1. 2,4, 2,7 e 3. Então, você vê que o espaço entre cada um deles é 0,3. Ou seja, é o H. Se eu pego aqui, o espaço entre eles é H, 0,3. Certo? Então, essa, essa ideia inicial aqui, ela é bem importante porque ela vai agora modelar, né, o que a gente entende como método de Euler. Né? Porque tanto o método de Euler quanto o que a gente vai ver na aula que vem, eles vão precisar entender bem, essa divisão de malha, né? Ou seja, isso aqui é o que muitas vezes eu vou chamar de malha. Né? Então, eu chamo de malha. Bom, então, vamos ver aqui. Então, como eu já falei para vocês, né, do método de Euler, o método de Euler, ele é o primeiro método que nós temos, né? E o método de Euler, ele pega o quê? Ele vai pegar uma equação diferencial, né? Como essa que eu tenho aqui. Essa equação diferencial, uma coisa. Essa equação diferencial, então, essa equação diferencial aqui, né? Então, eu tenho que ela tem que estar escrita nesse formato, isso a gente vai ver na próxima mais adiante. Então, eu pego esse problema aqui, que a gente, inclusive, já resolveu na aula passada, e tem que... E, e resolvo, né? Consigo determinar os valores de y a partir
dessa formuleta aqui. Se eu olhar para essa formuleta, o que eu vou ver? Eu vou ver que eu tenho... eu vou ver que eu tenho o H, né? E o H é algo importante, né? Então, então, o H é algo importante. Então, você vê que você tem o H, a gente tem o H no processo, né? E, né? A gente tem esse H. E esse H é exatamente o que a gente estava falando anteriormente. O que vocês podem estar se perguntando? Bom, e o I? O I é exatamente, né, o índice, né? O T0, o T1, T2, T3, T4. Então, o I que aparece na fórmula do Euler aqui é exatamente, né, esses índices que a gente já está chamando na malha. Então, vamos ver o seguinte: vamos pegar um exemplo e vamos fazer ele à mão, né? E aí depois a gente faz um intervalo, tá? Tá, então vamos começar a fazer um exemplo. Então, vamos ver o seguinte. Então, eu tenho um problema aqui. E aí, a primeira coisa que eu vou identificar é quem é a f. Então, a f de t e y é menos t ao quadrado vezes y, certo? Quem é a condição inicial? Esse aqui é o meu início. O y0 é 5. Então, eu poderia colocar já aqui, ó, no i0, o y é 5. Ou melhor, eu escrevi bobagem, né? No, no T0, né, o y é 5. Então, no T0, o y é 5. É o que está dito aqui, né? No T inicial, o y é 5. Então, o y0, né? O y0 é 5. Ou seja, o T0 é 0. Então, no T0, o y é 5. É o que está dito aqui. Bom, e aí tenho esse quadrinho aqui, essa célula. Como é que eu vou calcular ela? Bom, eu vou calcular ela a partir da função f de ty. Onde é que está a função f de ty? Está aqui, né? Então, f do t0, y0, ou seja, na linha 0, vai ser o f de 0 e 5. Quem é a função f que eu tenho? T ao quadrado vezes y. Vai ficar menos t ao quadrado vezes y. Isso aqui dá 0. Então, vai entrar o 0 aqui. Então, eu fiz a linha 1. Agora, quem é a... Ou melhor, fiz a linha 0. Agora eu vou para a linha 1. Né? Então, o I nada mais é do que a linha. Né? Então, agora eu vou para a linha 1. Na linha 1, quem vai ser o T? Né? Bom, como é que eu vou determinar o T na linha 1? Muito simples, né? Eu vou olhar para o N. Né? Qual o valor de N que ele deu? Ele deu 4. Então, eu vou precisar do H. Então, o que eu sei? Que eu tenho o y final menos o y inicial dividido por 4. Bom, o y final, melhor, o y inicial, eu sei porque está dito ali para nós, né? O y inicial eu sei que é 5. Ou melhor, o t inicial eu sei que é 0, né? Então, vou pegar aqui. Então, o
tá aqui, né? Então, o t inicial, o t0 tá aqui, né? Então, o y0 é 5. Quem é o y final? O y final, ou melhor, o t final, né? Aqui eu tenho que escrever certo. Não é y, é t, né? Então, t final sobre t inicial. Então, o t final é esse que está aqui dentro. Então, o t final é 3. 3 dividido por 4. Né? Essas informações do final, do tempo final, né? E o n, geralmente são informações, né, que são dadas, né? Ou seja, elas vão ter que aparecer de algum lugar. Então, eu tenho 3 sobre 4, 0,75. Então, o que, que eu tenho? Tá? Vamos fazer aqui um desenho. Então, eu tenho. Começou o tempo inicial, 0. Então, eu vou ter o tempo final. O tempo final vai ser 4. Tá? Então, eu vou ter um T1, T2, T3. Vou ter aqui meu tempo final 4. Obviamente que o meu desenho aqui está sem nenhum tipo de escala, né? Porque o professor ele não desenha tão bem. E tá, beleza. Então, o que, que acontece? O tempo final 4, ele vale 3. Está ali, né? Vale 3. Então, daqui para cá, ele vai contar 0,75. Então, 0,75. Daqui para cá, ele vai contar mais 0,75. 1,5. Daqui para cá, ele vai contar mais 0,75. 2,25. Então, eu tenho T0, T1, T2 e T3. Então, aqui é o T0, aqui é o T1, e é T1, aqui é o T2, aqui é o T3 e aqui é o T4. Então, o T1 é 0,75. O T2 é 1,5. O T3 é 2,25. E o T4 é 3. Beleza. Então, resolvido esse problema. Agora a questão é, quem é o Y? Bom, para descobrir quanto vale o Y, eu vou ter que usar daí essa fórmula. Por quê? Eu quero descobrir o Y da linha 1. Para descobrir o Y da linha 1, eu vou recorrer ao Y da linha anterior. Né? Porque quando eu tenho o índice I mais 1, eu estou me referindo à linha atual. Quando eu tenho o índice I, eu estou me referindo à linha anterior. Então, essa nomenclatura que a gente tem aqui, ó, eu posso escrever ela de uma outra forma, né? Que é este daqui é a linha atual, tá? O Y1 mais T é o atual, tá? E o YI é o anterior, né? Então, esse aqui é o Y atual, que eu quero descobrir, e esse aqui é o anterior. Então, tudo que tem I se refere à linha anterior, tá? Então, tá. Então, como é que eu vou fazer? Então, Y0 mais o H vezes o F de T0 e Y0. Então, como é que vai ficar? O Y1. Quem é o Y0? O Y0
É o que está aqui. Sim. Quem é o H? O H a gente já tinha descoberto ele. 0,75. Vezes o F. Quem é o F? A gente já tinha visto ele ali em cima. É 0. Então, o Y1 é 5, né? Agora, quem vai ser o F que vai vir aqui nessa casinha aqui? Bom, F de T1, Y1. Ou seja, né, o F é menos T ao quadrado vezes Y. Então, vai ficar menos T. O T é 0,75 ao quadrado, né? Vezes 5. Então, agora, pego a calculadora, né? E vamos lá. 0,75 ao quadrado vezes 5, né? Menos 2,8125. Então, menos 2,8125. Então, começou a andar, né? As coisas começaram a andar. Bom, então eu fiz isso para a primeira linha. Agora eu vou fazer isso, vou repetir isso para a linha 2. Uma outra cor. É um verde. Então, na linha 2. Então, o que eu tenho na linha 2? Vou calcular o y2, que vai vir aqui nessa casinha. Vai ser quem? Vai ser o y1, ou seja, sempre o atual, vai depender do anterior. Então, o anterior é o y1, mais o h vezes o t1, y1. Né? Então, quem vai ser o y2? Vai ser o y1, que é 5, mais o h, que é 0,75, vezes o f de t1, y1. Bom, porque a gente já calculou ele ali em cima, né? É nos 2,8125. Aí, tá? Então, aí a gente vai e faz a continha. 5 vezes 5 mais 0,75 vezes, abre parênteses, menos 2,8125. Isso deu y2 igual a 2,890625. Então, o meu y aqui é 2,89. 2,89. Né? Vou botar 0,6. Tá. Agora, vou ter que descobrir aqui. Tá? Então, então, quem vai ficar o f de t? 2, y2. Bom, vai ficar menos o t, que é 1,5 ao quadrado, vezes o y, né? Que é 2,89, 0,6. Lembrando, por que eu faço isso? Porque essa é a fórmula que o exercício me deu, menos t ao quadrado vezes y. Né? Então, lembrando que isso aqui é menos t ao quadrado vezes y. Cada problema, essa quarta coluna vai ter uma fórmula diferente. Né? Vai ter a fórmula que o problema lida. Então, 1,5 ao quadrado vezes 2,8906. Então, isso aqui vai ficar
menos 6,50385. Então, vai ficar menos 6,503. Certo? Bom, deixa eu ver uma coisa. Bom, então assim. Bom, vou terminar isso aqui na mão. Eu vou deixar um outro ali, vamos até às 8 horas, daí eu faço um intervalinho. Aí eu termino esse aqui à mão e deixo um ali para vocês pensarem. Tá, vou pegar uma outra cor aqui. Pegar esse rosa aqui, bem forte. Então, isso aqui é homenagem aos gaúchos, né? O rosa é a cor. Há 100 anos atrás, o rosa era a cor que dava força, a cor da força, a cor de quem tinha vigor, né? Quem tinha uma bochecha rosa tinha vigor, por isso que o rosa era a cor do vigor, né? Então, já que os gaúchos são homens de vigor, né? Pessoas de vigor, a cor tem que ser o rosa, né? Ah, eu sei que vão dizer que não sei o que, barará. Mas, né? Das antigas, né? O gaúcho gosta das antigas. Cor do vigor, a rosa. E a garganta. Então tá. Beleza. Então, fui para a linha 3, né? Agora eu vou para a linha 3. E3. Na linha 3, quem vai ser o Y3? Y3 vai ser igual ao Y2 mais o H F de T2 Y2. Não esqueci do que está escrito aqui. Depois eu volto ali. Então, vamos lá. Y3 é igual ao Y2. A gente descobriu que era 2,8906 mais 0,75 vezes, né, menos 6,503. Ali. E aí, vamos fazer a continha. Né? Eu tenho que achar onde ele está riscando. Só isso. Tá lá em cima. Y3. Então, 2,8606 0,75 vezes 0,0 não, né? 6,503. Ó, já virou negativo. Tá? Aqui. Tá? O problema é que aqui eu não consigo enxergar muitas vezes o 0,1. 16,65. Beleza. Já ele estava diminuindo, né? Ele estava em 5, veio para cá, agora aqui ele já foi para menos 2,0,1. Né? E aí, então, eu vou calcular o F de T1, melhor, o F de T3 e Y3. E aí eu tenho menos o T, que é o T, que é uh, que é 2,25, 2,25, vezes o Y, né? 0,1. Esse aqui é ao quadrado. E aqui. E aí eu tenho, né?
0,2,25 vezes, ou melhor, ao quadrado, vezes 2,01. Beleza.